Olá, boa quarta-feira, bom início de mês para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, 1º de março de 2017, já estamos no terceiro mês do ano. Está no ar, Boletim Primavera. O governo anuncia mudanças nas regras que definem a participação de indústrias brasileiras no fornecimento de equipamentos e serviços de óleo e gás. O objetivo é trazer novos investimentos ao setor. Segundo o Ministério de Minas e Energia, pelas regras antigas, entre 80% e 90% dos equipamentos e serviços exigidos em licitações de exploração de petróleo e gás tinham de ser de indústrias nacionais. Como o percentual era muito elevado, as empresas não conseguiam cumpri-lo e, com isso, os investimentos caíram. A nova política pretende retomar esses investimentos e melhorar a cadeia de fornecedores do setor. O conteúdo local hoje, ele abrange mais de 90 itens. A fiscalização é feita por nota fiscal de compras individuais de vários fornecedores. Agora, como são limites globais, por exemplo, para poço, para plataforma, vai ficar mais fácil para a indústria petroleira cumprir com o conteúdo local. Isso diminui o que a gente chama de custo de transação e aumenta a produtividade de todo o setor de petróleo e gás e, consequentemente, a rentabilidade e o investimento. Vai beneficiar tanto os produtores de petróleo e gás, vai beneficiar o governo com arrecadação maior e vai beneficiar, claro, os fornecedores. Para a exploração em área terrestre, o conteúdo nacional terá que ser de 50%. No mar, 18%. Para a construção de poços, 25%. Na coleta e escoamento de petróleo e gás, 40%. E nas plataformas de produção, 25%. Tem punição, porque a gente quer que elas cumpram esse conteúdo mínimo. Então, se você só cumpriu uma parte do percentual mínimo obrigatório, você recebe uma multa mínima de 40%. E a partir do momento que esse não cumprimento ele é cada vez maior, essa multa vai subindo até um percentual de 75%, para que todos possam ter muito claras de que o governo sinaliza, sim, com o apoio à atratividade do ambiente para exploração e produção, mas de que os números propostos pelos governos eles têm que ser perseguidos pela indústria de óleo e gás. As novas regras vão ser aplicadas na 14ª rodada de licitações de blocos para exploração de petróleo e gás natural, prevista para setembro e novembro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de uma palestra para empresários e investidores estrangeiros em São Paulo. Meirelles falou das ações do governo para recuperar a economia e criar novos empregos. O trabalho do governo para recuperar a economia e os avanços já conquistados foram os temas da palestra do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no encontro com executivos de 120 empresas e cerca de 1.100 investidores brasileiros e estrangeiros em um hotel da capital paulista. O ministro explicou que o país ainda vive sob o efeito de 2 anos de recessão, causada pela crise mais aguda da nossa história, mas que alguns indicadores começam a mostrar os resultados dos esforços feitos pelo governo federal. Nós já vemos indicadores importantes da atividade econômica que já está reagindo. Alguns itens, como por exemplo o consumo de energia, que já começa a reagir, o que é um significado claro de que a economia começa a reagir, como por exemplo transporte de carga nas estradas, medidas por pedágio, e resumo, tem uma série enorme de indicadores que mostram que a economia brasileira começa a reagir. Segundo Henrique Meirelles, há muita gente interessada em investir aqui no Brasil. E as reformas apresentadas pelo governo federal, algumas já aprovadas, têm dado mais segurança e confiança a esses investidores. A PEC do teto foi fundamental, foi o grande sinal de mudança sobre o Brasil. O risco do Brasil caiu, a confiança no Brasil aumentou e nós estamos vendo aí a Bolsa de Valores subindo, o dólar caindo, tudo isso, agora a inflação caindo, tudo isso mostra que a economia brasileira está caminhando na direção certa. Sobre a dívida dos estados, Henrique Meirelles disse que o projeto do governo foi feito de forma muito criteriosa para resolver o problema e usou o caso do Rio de Janeiro como exemplo. O que está ali é para resolver o problema do Rio, isto é, com cortes de despesas, com aumentos de receitas, seja de impostos, seja de contribuições, etc.
sim, com suspensão de pagamento de dívidas e com a possibilidade de privatizações, como é o caso da Companhia de Saneamento, e também de cessão de outros bens ativos futuros do Estado, como é o caso dos royalties que o Estado recebe pela exploração de petróleo. Em resumo, tudo isso visa a ter um plano que é o justo e o correto para resolver a situação fiscal. Para melhorar o fluxo de turistas dentro e fora do país, o governo pretende criar a Agência de Promoção Internacional de Turismo. A medida deve fazer parte do Plano Mais Turismo, que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Para aumentar o fluxo de visitantes nacionais e internacionais no país, os Ministérios do Turismo e do Planejamento, o SEBRAE e a Embratur deram início a um grupo de trabalho para estudar a criação de uma agência de promoção internacional do turismo. Cada órgão vai propor soluções alternativas de financiamento para a futura agência. Essa é uma das medidas que devem fazer parte do Plano Mais Turismo, que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Nós estamos defendendo que sejam derrubadas as barreiras das pessoas do exterior para cá. A retirada de vistos é uma proposta nossa. Então, a Embratur, que completa 50 anos esse ano, ela está propondo ser uma agência moderna capaz de investir e captar mais turistas. Para o presidente da Embratur, essas medidas são essenciais para estimular o turismo no país. O Brasil tem o maior potencial para o turismo, do ponto de vista da natureza, no mundo. É o número 1, Fórum Econômico Mundial. Em cultura é o 8º. Mas no ambiente para fazer negócios no turismo, de 140 nós somos um dos 3 piores. O Mais Turismo tenta fazer, busca fazer, propõe reformas no turismo que estejam de acordo com esse conjunto para que o Brasil se modernize, para que as pessoas possam ganhar mais, sejam mais produtivas e todos tenhamos mais resultado e perspectivas. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação.